Ou até aproveitar de NVIDIA. O que foi o motivo para não comprar? Você lembra? Lembro. Então, o que a gente fez a gente analisou a indústria toda de semiconductors. E tem diversos livros, saiu um novo aí que fala, eu esqueci o nome agora, que fala do Chip Wars. Chip Wars. Tipo, muito E bom. esse livro, ele é timely, mas eu não achei ele muito bom, não tem nada realmente novo. Ele é isso aí mesmo, mas existem outros livros que foram escritos há 20 anos atrás que falaram a mesma coisa. Esses eu respeito muito mais, né? Porque agora você tem essa concentração de fabs, né? Que é basicamente Taiwan Semi e a Samsung. A Intel já caiu para trás e os chips importantes viraram os chips de GPU, né? Não é mais o CPU. E o grande bottleneck de processamento, de artificial intelligence, é energia. É o fato de que você, obviamente, se você consegue stack os chips e fazer um server farm enorme, você consegue a performance de um data center de GPUs, mas usando muito mais energia. Então, esse que foi o grande breakthrough, e é um breakthrough que foi atingido, que a NVIDIA conseguiu, não só com o desenho dos chips, mas com algoritmos, com artificial intelligence. E isso é uma coisa que eu fui, quando eu entrei na indústria, eu fui analista de telecom lá atrás, na Dreyfus. E isso foi um tema que passou, que aconteceu lá atrás, porque você teve o deregulation de telecom, que aconteceu em 96. Aí ele disse que todas as companhias de telecomunicação podiam entrar no mercado, que antes era um monopólio da AT&T e depois dos Bell Companies. Então, eles começaram a construir dark fiber, né? Botar fibra para trazer broadband para os primeiros businesses, depois as casas. E tinha esse conceito de que não, tem um limite de broadband. E já lá atrás tinha cientista, tinha analista falando, não, o limite ele não é físico, ele é algoritmo. Se você tem os algoritmos, você consegue compress data em cada vez menores packets que você consegue, por uma fibrazinha, você consegue mandar mais e mais data. Então, voltando à NVIDIA, eles conseguem tirar mais computer processing, né, power, de um footprint e um uso de energia menor. Então, quando a gente fez o trabalho, a gente não gostou primeiro da indústria, desse fato de que é boom bust a demanda. Não é, por exemplo, o oposto seria um business de subscription, ou um business assim que nem a Google ou Facebook, que o dinheiro Recorrente. o dinheiro está entrando, todo milissegundo entra $1 milhão. Então, assim, não é esse tipo de business. Você tem que vender, você tem que manufacture. Então, e uma vez que a pessoa... Hoje não, porque a demanda para GPUs é insaciável hoje, mas isso não vai ser para sempre. A gente vai chegar a um ponto que vai ter overcapacity, eu acho. Não sei, ninguém sabe o futuro. De repente, artificial intelligence é uma coisa que, sabe, dura... Porque você pode estar certo, mas pode estar certo há 20 anos depois. Então, ninguém sabe como vai isso. Mas o lado do artificial intelligence, quando a gente fez o nosso trabalho, não tinha esse elemento na história, né? Não tinha ChatGPT, essas coisas todas, os Large Language Models, mas eles já estavam indo bem, a ação estava bem baixa, NVIDIA, porque você tinha, nesse business, eles não chamam de recessão, não é inventory correction, sempre inventory correction. Então você tinha um inventory correction, tinha muito inventário lá, e porque eles produzem muito dos fabs e demora para usar aquele supply, né? Então, por que a gente focou na NVIDIA? Porque você tem os fab companies, aí tem as companhias de memória, e tem outras companhias que são uma combinação de fab e de desenho de chips.
a NVIDIA e a AMD também, mas eles são... e tem as software companies também, design, tipo Cadence e Synopsys. Elas são uma companhia que é bem menos capital, less capital intensive, né? Porque eles são uma companhia basicamente de desenho de chips. E ali que está o valor, no intellectual property do desenho de chips e o uso de software para desenhar. Porque um chip é tudo feito em computador, né? Ninguém consegue ver o chip. Quando você constrói um chip, assim, a Taiwan Semi não sabe nem o que vai sair, porque tudo, não dá para ver. Então, a NVIDIA já estava na frente, já estava claro que eles eram o líder e que era nessa área que ia haver o crescimento. Só que, assim, o revenue growth desse grupo de companhias em 40 anos era 11%, que é impressionante pra caramba. Começou lá desde que o computador virou mainstream, o PC, o microprocessor, né, há 50 anos atrás. E só que esse crescimento não é aquela linha reta. E aí você lê The Microchip Revolution, que eu acho que é o livro, não é uma leitura assim fácil, porque foi escrito por cientistas da área. Eles trabalhavam nessa indústria e você vê como a indústria passa por períodos de seca, que são muito difíceis. Aí fecha tudo, falha uma porção de companhia. E eu acho difícil você vê até hoje, né? Quando você olha a indústria de chips, não tem muita companhia que está assim, que nem a NVIDIA. É só a NVIDIA que está ganhando. Todo mundo às custas dos outros. Então não é um win-win. Tipo a IDEX, quando a IDEX ganha, os veterinários ganham. Na NVIDIA não. Se eles ganham, a Amazon e a Google estão pagando a fortuna. Mas fazer até esse comentário aí de Amazon e Google, porque existe uma tese que essas companhias de megatech estão gastando muito dinheiro, muito capex. E eu não concordo com isso, porque quanto mais capex você tem que investir em inteligência artificial, quanto mais você depende da NVIDIA, que é o único que está fazendo esses GPUs de alta capacidade e performance, mais você divide os megatechs do resto. Porque quem é que pode investir 70 bilhões de dólares por ano? Você conta em uma mão. Então, as outras companhias, eu até falo, não, pô, a OpenAI, impressionante pra caramba, mas se eles realmente vão dominar, eles vão ter que investir muito dinheiro, pelo menos 100 bilhões. Então, onde é que vai vir esse dinheiro? Talvez eles fazem um IPO e abrem dinheiro agora e só fizeram esse partnership aí com a Microsoft. Então, eu acho que é um evento que dominância da NVIDIA que está separando os big techs do resto. E você vê, as ações refletem isso, né? Então, você tem a maioria do performance do mercado vem desse grupinho de ações aí que eu faço também a analogia da evolução, né? Quando acho que eu menciono no livro, mas fiz naquela apresentação lá do Congresso, que você tem aí 1 bilhão de anos que você veio da bactéria até o que a gente tem hoje em termos de espécies, ser humano e o resto da fauna dos animais. E você pega todos os outros, seja lá um macaco, um tigre, ou até formiga, eles hoje não fazem nada mais do que eles faziam há 10 mil anos atrás, ou até 1 milhão de anos atrás. Eles não evoluíram. Mas o ser humano, algum ponto lá, uns 100 mil anos atrás, algum ponto que eles desenvolveram o frontal cortex, né? Que eles descobriram language. E a capacidade de comunicar, de pensar, de lembrar, e dali veio culture. E quando isso aconteceu, o ser humano se separou do resto dos animais e está aqui hoje. A gente está crowding them out, menos as formigas, mas o resto das espécies, elas estão morrendo. O tigre antes tinha, né, o Sahara inteiro ali, ou na Índia, tudo. Hoje em dia eles estão, você vê esses shows aí de environmental, tá tudo sendo exterminado. Então, está acontecendo isso, eu acho que no nível de indústria, que essas companhias de big tech, de tecnologia,
elas estão crescendo enquanto o resto da economia, o old economy, está sofrendo às custas dele, porque o GDP é um só, né? Se o dinheiro vai ali, eles ajudam a crescer a economia, mas isso está acontecendo e está acontecendo também na valorização de market cap. Quando eu comecei no business, uma companhia de $1 bilhão era large cap. E, pô, hoje $1 bilhão não é considerado large cap. Você tem companhias aí de 3 trilhões. Uma vez eu apresentei para um grupo a tese de Google, e a primeira pergunta que eu recebi, mas pô, isso foi há 10 anos atrás. Pô, Google é tão grande, como é que vai crescer mais? Porque existe essa premissa, né, que eu vou investir em small cap porque eles têm um potencial de crescimento maior. Não sei se isso é verdade. Eu acho que, assim, tudo bem, 2 trilhões. Então, se ela continuar compounding a 20% por ano, que é o que a Google fez desde o IPO, pô, ela vai ser maior do que a economia, né? Não vai demorar muito, ela vai virar o mercado. Sim, mas você poderia ter falado isso há 20 anos atrás. Então, tudo bem, hoje a gente tem companhia de 3 trilhões, talvez no futuro a gente tenha companhia de 100 trilhões. Então, principalmente se é um tipo de uma companhia que quanto mais ela cresce, mais valiosa, mais formidável ela fica. Eu acho que eu saí do assunto, né? Não, mas foi excelente. Acho que é um pouco da magia do nosso podcast, quando o convidado já vai falando e vai conectando, fazendo aquela sinapse. Eu nem lembro ali. mais. Qual foi a pergunta que vocês fizeram? Não, era sobre NVIDIA. Era NVIDIA. Foi, você seguiu. Tudo bem. Aí a gente decidiu não investir na NVIDIA. Inclusive, quando a gente fez esse estudo, a gente tinha um estagiário na firma. Nos últimos 10 anos já teve 13 estagiários, que todo ano pego alguém para fazer um estágio, muito porque eu gosto de mentor, né? Um dos jeitos de give back. Eu quero ser o mentor que eu nunca tive, né? Apesar de ter tido alguns. Mas ele trabalhou nesse projeto com a gente. E no final, tudo, a gente pediu, ele fez um relatório da indústria, a gente quer que você escolha uma delas. Ele não só escolheu a NVIDIA, como depois ele foi e comprou a NVIDIA, tem até hoje. Que então, maravilha. não sei se ele botou $1.000 na NVIDIA, hoje já vale muito mais, né? Pô, então, tá rico já. E a gente não... E olha, vamos dizer que a gente tivesse comprado uma posição, eu diria, média para a gente é 5%. Hoje ela seria uma posição de facilmente 25%, 30%. Teria que vender, né? Assim, eu durmo super confortável com as minhas ações. Tem dia que eu nem olho para o mercado, porque esse tipo de investimento, ele não muda de um dia para o outro. Não muda de um ano nem de uma década para o outro. Essa é a premissa, né? Uma NVIDIA, eu não estaria dormindo bem. Apesar de eu achar que ela deve continuar subindo, isso é uma opinião, né? Assim, pô, e se cair? Sei lá, assim, me deixa nervoso, porque quando você põe uma NVIDIA num log scale, ela não é aquela linha reta, não. Ela deu uma saída boa daquela linha. E quando você olha no histórico, cada vez que ela sai daquela linha, ela volta para ela. Tem um mean reversion ali. Então, eu não sei. Não é o nosso tipo de ação. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.